Espera, prof. Bom, vamos agora para a segunda parte da nossa aula. Sexto ano, sejam bem-vindos. Aula de História. Vamos continuar o nosso assunto, civilização romana. Aulas anteriores, nós falamos sobre o período monárquico e adentramos um pouco no período republicano, explicamos os órgãos do funcionamento do período republicano, como o Senado, os magistrados, né, onde nós discutimos aí essas questões, né, das funções que ele foi subdivididos, né, os questores, pretores, edis, pontífices e censores. E também falamos aí da disputa entre patrícios e plebeus, onde existia uma certa injustiça, né? Porque os plebeus sempre iam para a guerra, os plebeus sempre estavam sendo massacrados pelos patrícios, os patrícios controlavam o Senado, participavam da política, enquanto os plebeus não tinham nenhum tipo de privilégio. E aí as dívidas contraídas pelos plebeus geralmente faziam com que eles caíssem nas mãos dos credores patrícios. Eles reivindicaram e exigiram mais direitos, exigiram mais representatividade, e uma dessas conquistas foi o Tribunado da Plebe em 494. Depois disso, nós falamos aí na aula passada sobre lutas por direitos, onde os plebeus conseguiram conquistar essas leis todas aí. Lei do Tribunado da Plebe, Lei das 12 Tábuas, a Lei Canduleia, Leis Licínias Sextias. As consequências foram escravização dos povos vencidos nas guerras, né? No caso aí dessa busca por uma expansão do território romano. E aí a revolta de Espartaco, que nós falamos na aula passada. Nós paramos aqui na luta pela terra. A luta pela terra era necessária pelo fato dos plebeus serem maioria, né, em Roma, e terem poucas conquistas sociais. Eles pagavam muitos impostos e serviam ao exército, enquanto que os plebeus, ou os patrícios, né, perdão, os patrícios, eles tinham muitos privilégios. Um desses era a questão da presença deles no Senado, que tinha 300 membros vitalícios, né? E outras coisas que chateavam também muito os plebeus era, por exemplo, o casamento entre plebeus e patrícios também era proibido, e uma série de coisas. E sempre eles eram convocados para a guerra, tinham que ir. E os plebeus eram sempre forçados a deixar as suas propriedades. E aí era muito complicado, porque quando eles saíam muito tempo de casa, quando eles voltavam, já não achavam mais nada. A casa era invadida, a propriedade era perdida, era tomada. Era um caos total, era um problema sério aí para os patrícios. Então, a luta pela terra tornou-se um desafio grande para eles. Não é? Aí, claro que o Tribunado da Plebe, os plebeus ganharam o direito de eleger um tribuno. Não é? E aí, em 133 a.C., Tibério Graco foi um dos primeiros, né, a lutar pela posse da terra. Né? Então, Tibério Graco, ele comprou essa briga e passou a planejar, digamos assim, uma maior igualdade social em busca de mais possibilidades de ascensão dos plebeus e propôs, então, a reforma agrária. O que é a reforma agrária?
Uma reforma agrária, turma, nada mais é do que um conjunto de medidas que buscam tornar a posse e o uso da terra acessíveis ao maior número de pessoas, não é? Ao maior número de pessoas. Então, muitos não tinham nada e poucos tinham muito. Então, Tibério Graco vai ser o primeiro tribuno da plebe a lutar pela posse da terra. Então, era um problema sério. Nesse ano de 133, né, esse tribuno da plebe, Tibério Graco, vai então propor a reforma agrária, que na verdade limitava o tamanho da terra que um indivíduo podia ter, porque geralmente os patrícios tinham muitas terras, e limitando cada porção de terra para cada indivíduo seria mais justo. Mas isso não caiu bem aos ouvidos dos patrícios, não é? Então, a reforma teve total apoio dos camponeses, por um lado, mas foi muito mal recebida referente aos patrícios. E por que isso? Porque os patrícios não quiseram, digamos, abrir mão desse direito deles, porque eles iam ficar prejudicados. Os patrícios ficariam prejudicados, então eles não queriam abrir mão, em hipótese alguma, desse direito que eles tinham, não é? E isso, então, só fez aumentar um embate, um desacordo, não é? Uma divergência, uma tensão, melhor dizendo, né? Entre os grupos, entre os patrícios e os plebeus, o que vai provocar o quê? Um tumulto muito grande na Assembleia. E neste tumulto muito grande na Assembleia, Tibério Graco vai ser assassinado. Os patrícios representam... Quem é Tibério Graco? Oi? Quem é Tibério Graco? Sim, boa pergunta. Tibério Graco foi o tribuno da plebe. O tribuno da plebe que lutou a favor dos pobres para que a terra fosse melhor dividida. Isso se chama reforma agrária. Não é? A reforma agrária é uma reforma que vai se dar no meio da terra, onde muitas pessoas, patrícios, tinham muitas terras e outros não tinham terra nenhuma. Então, Tibério Graco foi um tribuno da plebe. E o que é ser um tribuno da plebe? É ser um representante da plebe na magistratura. Não é? O que é magistratura? A magistratura é onde vai ter a distribuição dos magistrados, não é? Que vão ser auxiliados pelas assembleias, que vão ser os cônsules, pretores, edis, não é? Os magistrados são os juízes, são os magistrados, né? E Obrigada. a magistratura era um compêndio de subdivisões, que eram o quê? Cônsules, pretores, censores, edis, todos submissos, claro, ao também ditador, né? Que no caso é o ditador aí, que é o governador de Roma. Então, Tibério Graco foi lutar a favor dos pobres, dos plebeus, porque se ele representava os plebeus, então ele foi lutar a favor dos plebeus, só que não gostaram e assassinaram ele. Por quê? Porque os patrícios não queriam perder as terras deles, e os patrícios iam ter que dar a terra dele para os plebeus. Os plebeus ganhariam com isso. Então, não quiseram que a proposta dele fosse aceita e mataram ele. Mas a luta não terminou por aí. A Assembleia, que era representada pela plebe, o tribunato da plebe, continuou tendo outros representantes. Por que isso? Porque é um cargo que era de direito dos plebeus. Era a representatividade dos plebeus, não deveria ser extinto. Então, seguindo essa ordem, no ano de 123 a.C.,
Caio Graco, irmão de Tibério Graco, vai também ser eleito tribuno da plebe. Quando Caio Graco vai ser eleito, porque assim, vocês não podem confundir nunca os irmãos, porque tem dois irmãos que são Rômulo e Remo, né, na fundação de Roma, e tem outros dois irmãos que essa parte de Rômulo e Remo é na monarquia. E a parte de Tibério e Caio Graco, que também são irmãos, mas não são gêmeos, representam a luta pela posse da terra por parte dos plebeus na república, não é na monarquia. Então, o que vai acontecer? Caio Graco vai ampliar a reforma iniciada por Tibério Graco, não é? Caio Graco, irmão de Tibério Graco, foi eleito tribuno da plebe. E ele deu continuidade à reforma que foi iniciada pelo seu irmão, Tibério Graco, que foi morto por defender a reforma agrária. Além disso, claro, Caio Graco conseguiu aprovar duas importantes leis. Uma dessas leis estendia a cidadania romana a alguns outros povos. Esta questão foi muito bem vencida pelo tribunato da plebe, porque antigamente isso era impossível. E a outra lei obrigava o governo a pagar o equipamento dos soldados que iam para a guerra, porque até então todos os soldados iam para a guerra com os próprios equipamentos, digamos assim, não é? E aí o que acontece? Caio Graco acabou atraindo inimigos poderosos, também patrícios, que também mataram o seu irmão Tibério Graco, e ao perceber que ia ser morto, Caio Graco pediu para que um escravo dele próprio, Caio Graco, matasse ele. Então ele também foi assassinado. Mas aí há controvérsias, porque um escravo naquela época era a posse da pessoa. Se eu tenho um escravo e eu peço para que eu dou uma ordem para o meu escravo para ele me matar, ele vai fazer isso, porque é uma ordem, e uma ordem dada, um escravo não pode desobedecer. Então ele viu que ia ser morto. Para não ter o mesmo fim do irmão Tibério Graco, Caio Graco pediu para um escravo dele matar ele próprio. E isso não é considerado assassinato, porque foi um pedido do próprio Caio Graco. Por que ele não quis se deixar morrer? Porque ele achava que seria também uma perda, não é? Então ele quis lutar. Como ele não conseguiu ter a sorte de escapar, ele se viu encurralado e preferiu pedir para um escravo matar. Então foi um fim trágico, né? Reparem, foi um fim trágico tanto para os irmãos Rômulo e Remo, porque Rômulo quis ser o primeiro rei e lhe quis dar muitas ordens e Remo desobedeceu, e Rômulo matou Remo. Remo foi assassinado. Em homenagem a isso, botou o nome de Roma. E é a mesma coisa aqui, Tibério e Caio Graco, que também foram assassinados. Não é? A luta pela terra. Aí, turma, nós estamos vendo aí, não é? Os irmãos, ó, Caio e Tibério Graco. Caio e Tibério Graco. Aí as estátuas deles, né? Os bustos, né? Melhor dizendo, os bustos dos irmãos Caio, os irmãos Graco. Rapidamente, a tribuna da plebe. A principal ideia da tribuna da plebe para acabar com os problemas sociais de Roma era uma reforma agrária, ou seja, pegar as grandes terras de latifundiários ricos e dividir entre os pobres que não tinham terra nenhuma. Tibério Graco foi eleito como tribuno da plebe em 133 a.C. E com isso conseguiu que fosse aprovada uma lei que dizia que cada pessoa só podia possuir até 125 hectares de terra.
Quem tivesse uma quantidade maior que essa, teria o excesso tomado pelo governo e dado aos pobres. Essa lei não agradou nada os patrícios. E por isso que eles foram mortos. Os irmãos Caio e Tibério Graco, que eram representantes de onde? Da plebe. Consequências da reforma agrária. Vamos lá. Tá dando para entender, turma? Então, Sim. Sim, professor. Pronto, vamos lá. Consequências, então, da reforma agrária. Como a maioria das pessoas que estavam no poder da tribuna eram de latifundiários, eles não queriam que acontecesse a reforma agrária. Porque eles iam sair prejudicados, iam perder a terra, e ninguém quer perder nada. Muito pelo contrário, eles querem mais riquezas. Por isso, mandaram matar todos os que apoiassem as ideias de Tibério. Mais de 500 pessoas foram assassinadas, dentre elas Tibério Graco. Imagine, isso foi um genocídio, foi um extermínio por parte das pessoas que pensassem igual ou que defendessem as ideias de Tibério Graco. Mandou matar todo mundo, era uma violência muito grande antigamente, como de fato hoje em dia também é, né? Infelizmente. Mas aquele tempo era assim, não tinha lei que segurasse a ira e o ódio e a revolta. 10 anos depois desse acontecido, então, Caio Graco, fazendo uma revisão do que a gente falou, irmão de Tibério, foi eleito como tribuno da plebe. Ele também queria realizar a reforma agrária e começou a ganhar o apoio de muita gente para suas ideias quando ia aprovando outras leis que privilegiavam pessoas desfavorecidas. Quando isso voltou a acontecer, novamente foi mexido num vespeiro. Não se pode nunca mexer num vespeiro, porque vai dar problema. Então, Caio Graco vai ter o mesmo fim do irmão, porque pensava como um irmão e queria defender os plebeus. Porque, de fato, era um dever deles. Se eles eram tribunos da plebe, quem era tribuno da plebe tinha que, de fato, defender as ideias dos plebeus, não dos patrícios. Os grandes latifundiários, insatisfeitos também, mandaram matar Caio e todos aqueles que o apoiavam. Porém, a lei que tinha sido aprovada por Tibério Só continuava porque em tinha vigor. ideia diferente? Oi? Só porque tinha ideia diferente? Só por isso. Só por isso. Porque tinha ideias diferentes e aí os patrícios não concordavam. Os patrícios eram ruins, eram miseráveis. Então, foi isso que aconteceu, né? Porém, a lei que tinha sido aprovada por Tibério continuava em vigor e alguns anos depois começou a ser colocada em prática pelo governo, depois de uma revolta social. A gente vê, então, aqui, para finalizar essa aula, que, apesar da luta, apesar de toda a odisseia que passou o caminho para se andar até uma melhoria de vida, era muito turbulento. As leis que eram aprovadas não eram respeitadas, mas foram lutas muito grandes que devemos tirar o chapéu para os plebeus, porque continuavam lutando incessantemente. E é assim que a gente tem que fazer hoje na nossa vida. Bom, expansão de Roma fica para amanhã. Amanhã não, amanhã. Não tem aula amanhã de história, né? Só segunda-feira. Então, a gente vai ficando por aqui. Hoje a gente falou sobre o Tribunato da Plebe mais aprofundado, sobre as consequências da reforma agrária e o que desencadeou aí um processo de ruptura e de fim da República em Roma. Dúvidas e questões, turma? Não. Nenhuma, professor. É isso. Então, vamos ficando por aqui. Não vou passar exercício de casa. A gente vai... Ah, não.
descansar um pouco, né? Porque vocês estavam fazendo prova, assistiu a aula a semana toda, fizemos exercício ontem e hoje Eu ainda estou fazendo prova. ainda estão fazendo provas, né? Então é isso, fiquem com Deus. Agradeço pela presença de vocês. Forte abraço e até a próxima. Tchau. Tchau, sexto ano. Tchau, profi. Tchau, Tchau, professor. Obrigada pela aula. tchau. Tchau, professor. Obrigado, turma. Eu que agradeço. Tchau.